quando você, com certeza, já ouviu a famosa expressão, cliente tem sempre razão. Você lembra disso? Pois é. Mas no comércio, como será que as pessoas estão lidando com essa máxima? Tanto pelo lado dos empreendedores, como pelo lado dos clientes também. Então, vamos ver o que o povo tem falado a respeito? Então, o povo fala sobre o cliente ter ou não razão. Olha lá. Cliente tem sempre razão? Não sei quem criou esta frase. Talvez seja um cliente que nunca teve nenhum cliente. Mas às vezes é preciso deixar claro que nem sempre ele está certo. Mas quando essa afirmação é falsa? A questão do cliente ter sempre razão é uma questão de equilíbrio. Às vezes a loja pode ter razão, como também o cliente pode ter razão, né, dependendo da situação. A gente sempre procura estar compreendendo a situação, entendendo o lado dele e também contornando, às vezes, as objeções que às vezes o cliente tem por conta de várias situações de mercado e tal, mas a gente sempre procura fazer com que o cliente faça boas compras e, no nosso caso, que trabalhamos com atacado, para fazer o melhor investimento possível. Na minha opinião, o cliente tem sempre razão. Para a gente tentar vender melhor e atender melhor, ter ele sempre como aliado, ele tem sempre razão. Eu acho que com muita educação, simpatia, ouvir ele, né? Porque é essencial a gente saber o que ele precisa. Depende muito. Por quê? Porque, infelizmente, hoje existem pessoas ainda que são grosseiras, né? Eu acho que quando tem falta de educação, aí você perde a razão. De repente eles oferecem uma mercadoria e realmente não é a realidade daquilo que eles estão oferecendo. O cliente tem sempre a razão, desde quando você tem que atender à necessidade dele e à vontade do que ele precisa. Ou seja, desde quando ele trata você com respeito, você deve exercer essa atividade mutuamente. Porque às vezes o cliente vem com uma mente em querer comprar algo específico e acaba que você pode mostrar outra coisa que ele possa gostar. Todos nós sabemos que um cliente satisfeito tem poder para atrair outros novos. Mas também é verdade que clientes insatisfeitos têm um poder ainda maior de afastar os atuais e afugentar os potenciais. Felizmente, o mercado vem amadurecendo. Os clientes estão mais exigentes e informados. Por outro lado, as empresas estão mais sensíveis e atentas a estas transformações. Você acha que o cliente tem sempre razão? Não. Por quê? Porque você não pode ouvir apenas uma parte e ouvir aquele argumento da pessoa como uma verdade absoluta. O grande fator para ele achar que ele tem razão é por ele estar pagando. Por achar que ele está pagando, ele acha que ele tem direito a muitas coisas que não são muito bem por aí. Principalmente aqui no nosso caso, que a gente trabalha com produtos personalizados. Tanto é aqui que de vez em quando aparece aconteceu isso, eles trazem uma foto, quer colocar na camisa, a foto não sai como eles esperavam e não gostou, quer que a gente troca, repõe, não tem como. Então, o que você faz para atender melhor o seu cliente? Para atender melhor, a gente tem que ouvir bastante e aqui a gente precisa de muita paciência e muito cuidado. Então a gente vai fazer uma coisa que é exclusiva do cliente, né? É muito delicado. Fiz um atendimento com uma cliente, aí ela não queria pagar pelo serviço. Aí como o atendimento online ele é automático, né? A pessoa vai saindo da loja e já pergunta qual que seria a avaliação da pessoa. Aí essa senhora, ela ao invés de reclamar o que realmente de fato tinha acontecido, que ela não achou justo pagar pelo serviço que foi cobrado, ela reclamou do meu atendimento. E é uma coisa que está exposta para quem quiser ver e eu não tenho direito de resposta. E a internet não filtra essas coisas para realmente apurar, para saber se vai deixar lá visível para todo mundo ou não. Aí isso é chateante. Muito bom ouvir aí os dois lados da moeda, né, pessoal? Mas, para a gente continuar falando sobre isso, é que vamos conversar agora com a nossa convidada, a coach empresarial, Natália Parreiras. Ei, Natália, bom dia. Bom dia, Tudo bem, Serginho? Natália? Tudo bem, certinho? Graças a Deus. Ouvimos ali algumas opiniões, uns concordando plenamente com a frase, cliente tem sempre razão, outros fazendo as suas ponderações. O cliente tem sempre razão até um determinado ponto, né? Uhum. Eu acredito que, por ser uma transação comercial, os dois lados têm que ter suas razões e suas vantagens nessa transação.
Então, o cliente vai perder a razão quando ele deixa o empresário, o comerciante ali numa situação desfavorável. E aí é que a relação não dá muito certo normalmente, né? E quando fala, por exemplo, desses dois lados, talvez até, por exemplo, a gente falou aí sobre o direito do consumidor e a gente vê aí, às vezes, até aquela questão, está chegando aí o final do ano, aí vamos lá, compramos uma peça de roupa, uma camisa, e essa camisa tem um período para troca. Passou esse período de troca, não tem uma outra igual, já passou o período. Muitas vezes o cliente não tem razão e a loja acaba dando a razão. Sim. Esse lado acontece, que aí é o lado do bom senso, do fator comercial, e isso tem que ser observado, né? Sim, muitas vezes o cliente não tem a razão e o comércio resolve atender, né, a empresa, mas pode acontecer. O que isso significa que o cliente continua não tendo a razão. E pode ser também que ele tenha razão em algum contexto, ele fez uma compra de um produto, o produto veio com defeito, solicitou um serviço, o serviço não aconteceu, ele tem a razão de reclamar, mas aí acontece o que a gente ouviu nas perguntas ali, do cliente perder um pouco a noção do que ele pode falar ou não, ele começa a ir para um lado mais agressivo, a xingar aquele atendente, e aí ele perde a razão de reclamar ou... Ele pode até continuar com a razão de reclamar, mas... É aquela famosa frase, não é o que se fala, mas como se fala. E aí o empresário pode virar e falar, olha, então busca seus direitos, vai demorar muito mais, mas eu não vou te atender agora porque eu não quero, né? A gente vai demorar a resolver isso, mas eu não quero porque você já perdeu aqui a noção de um relacionamento saudável. Estando disposto ali a assumir todos os riscos, até da perda daquele cliente, de saber que aquela história, o cliente satisfeito fala para 2, 3, o insatisfeito fala para 10. Mas mesmo assim é uma questão aí meramente pessoal, né? Sim. A gente ouviu algumas coisas ali sobre, por exemplo, sites de reclamações, locais que você pode fazer a reclamação. Hoje, eu como consumidor e quando vou indicar para alguém, eu falo para a pessoa ficar muito atenta, não só se a empresa tem ou não uma reclamação, mas como que ela trata as reclamações que aparecem. Porque é claro que uma empresa grande, ela vai ter ali um nível alto de reclamação porque ela tem muitas transações. Mas uma vez que, por exemplo, você comprou uma geladeira, ela não chegou no prazo. O problema não é não ter chegado no prazo, mas como que aquela empresa resolveu aquela situação. Lidou com aquele fato. Porque pode ter sido, talvez, um fato isolado. Sim. Por exemplo, tem uma determinada loja aí, virtual que eu sempre compro. Nunca tive problema, ao contrário, sempre fui muito bem atendido. O prazo de entrega é de 5 a 7 dias, às vezes com 3, 4 já está na minha casa. Então eu tenho esse lado. Mas, por exemplo, a minha sogra, lá com o meu sogro lá, na hora que fala para comprar em determinado, de jeito nenhum, eu só tenho aborrecimento com ele. Foi uma questão muito pontual que eles passaram, eles viveram ali com aquele tipo de transação, né? E aí você avalia com base só nesse fato. Então, assim, eu acho muito interessante a gente checar, sim, as referências daquela loja, daquela empresa, mas, por outro lado, ver como que ela trata quando acontece algum tipo de problema. O cliente não tem razão, Natália, quando ele não sabe o que quer? Sim. A gente chega, às vezes, solicitando um serviço, um produto, pensando em alguma coisa. Por exemplo, uma noiva, uma pessoa que vai se casar, contrata um dia de noiva. Na cabeça dela tem um dia lá todo programado, maquiagem, penteado, massagem, enfim. Ela contrata aquele serviço, mas não pergunta os detalhes que estão ali por trás, o que foi contratado. No dia ela chega, é só maquiagem e penteado. Ela imaginou aquela banheira ali com pétalas rosas, ali, 28 mulheres na mão direita, mais 28 na esquerda para fazer a unha. Carol fazia isso aí, né, quando fez o dia da noiva. Outra coisa também, por exemplo, fotografia. Dissemos isso aqui na semana passada, que fizemos uma semana especial assim sobre assuntos dos casamentos, e a gente falou sobre foto. Às vezes contrata um pacotão e tem um fotógrafo. Só que quando ele viu ali um álbum, um fotógrafo que fez aquele álbum. Mas e no meu pacote? Quem será o fotógrafo? Exatamente. Aí foi outro, com outro tipo de pegada, outro tipo de olhar. Não vai sair mais ou menos dentro daquilo que atraiu, né? Então, se o cliente não sabe bem, não sabe decidir pelo que quer... Ele pode ficar infeliz. Ele já não tem razão. Agora, outra coisa também, quando a gente fala aí, você falou aí sobre esse cliente abusivo. Até quando isso, assim...
tem que ser observado, Natália, assim, para ele entender que ele perde a razão sendo esse cliente abusivo? Acho que quando ele começa a se alterar e principalmente ofender a pessoa que ele está ali no atendimento. Leva para o pessoal. Leva para o pessoal. Às vezes está tratando ali com uma pessoa que não é responsável, né? Ele liga para o atendimento, para o saque. O atendente ali só está fazendo o atendimento. Ele não tem que ficar ouvindo ali as lamentações e as reclamações. Então, ele tem que pensar assim, a pessoa que eu estou reclamando é a pessoa certa para ouvir essa reclamação? Às vezes ele já tem que solicitar uma gerência, uma pessoa, né, de um patamar maior ali dentro que tem, de fato, autonomia para tomar a decisão. Então, acho que extrapolou ali a educação, você já não está com a razão mais. E depois você entender se aquela pessoa pode ou não te ajudar. Às vezes não é ela que vai te ajudar a resolver a situação naquele momento. Muito bom. Agora, também tem aquela ideia, assim, de, por exemplo, do cliente inadimplente, do cliente que não está pagando, tá... Pois é, né? Claro que aí a lei vai entrar em algumas situações que mesmo o cliente não efetuando o pagamento, ele ainda pode fazer algum tipo de reclamação, mas eu acho que o mais indicado é, se você tem algum questionamento, alguma reclamação, primeiro você verificar, gente, será que eu paguei, né? Às vezes é um serviço recorrente. Você vai ligar para reclamar e na hora que você vai ver, você está inadimplente. Então, uma primeira postura é, deixa eu ver se o último pagamento eu efetuei, se eu estou certo. Você tem ali a sua TV a cabo, seu serviço de assinatura ali de TV, aí interrompeu o sinal e aí você pensa assim, vou ligar para lá para reclamar, isso aqui está caindo o tempo todo, mas de repente, ainda que tenha assim, no débito automático, talvez no dia, no processor, tem que olhar. E é comum isso acontecer assim e as pessoas ainda se verem no direito de, eu tenho esse direito, como se todo mundo tivesse que servir ao cliente, o cliente é aquele senhor absoluto? Sim, eu acho que tanto nessa questão do não pagamento, a pessoa não para, às vezes a gente faz tudo com muita pressa, está muito estressado e já quer descontar em alguém. E também, às vezes, não é que ele está inadimplente, às vezes ele não é cliente daquele estabelecimento, por exemplo. Uma situação que eu vejo acontecer, né? Quando eu estou, às vezes, em atendimento de coaching, eu atendo em algum café. Fica mais fácil para mim e para a pessoa. Já vi várias situações de uma outra pessoa também fazer algum atendimento ali dentro daquele café, daquele lanchonete, mas ela não consumiu nada. Ficou lá 1 hora sentada com o cliente, não pediu uma água. Aproveitou o ar-condicionado, a mesinha, o Wi-Fi ali. A primeira coisa que pergunta, né, se tem Wi-Fi ou não. Já liga tudo, o escritório pede tomada para ligar o notebook, para colocar o celular para carregar. Depois simplesmente fecha as coisas e vai embora e não consumiu nenhuma água. E já aconteceu, já vi da pessoa ainda reclamar de alguma coisa. A internet não está boa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.